Olá, líder, seja muito bem-vindo a mais um treinamento de PGs. Nós, da Supervisão, juntamente com o pastor João Pedro, lemos o livro Discipulado Consistente e trouxemos alguns assuntos que achamos pertinentes para te ajudar a melhorar cada vez mais o seu discipulado dentro do PG. E para iniciar o nosso treinamento, nós trouxemos para vocês o assunto, o que não é discipulado. O conceito de discipulado foi muito modificado durante o tempo, e por isso a gente tem uma dificuldade de concluir qual é esse conceito. Então, hoje, o nosso objetivo com esse assunto é fazer com que o líder compreenda o que não é discipulado e como ele não deve ser feito. O discipulado não é um ensino formal e institucionalizado. Discipulado não significou, nem deve significar um currículo, sala de aula, professor, remuneração ou horário de aula, mas uma relação. Esse é um trecho do livro do pastor João Pedro, Discipulado Consistente. E cabe aqui a gente fazer uma divisão entre o que é o sistema de ensino que nós estamos acostumados e o discipulado. Os ensinos do discipulado, diferentemente do sistema educacional que nós estamos acostumados, eles vêm de acordo com as necessidades e oportunidades do nosso dia a dia e acontecem em um ambiente familiar e informal. Eles também mudam com o decorrer do tempo e de pessoa para pessoa. Nenhum discipulado vai ser igual ao outro, porque as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes, assim, tanto o discipulador quanto o discipulado. Se nós usarmos o exemplo de Jesus, nós podemos perceber que, em vários momentos, Jesus aproveita momentos rotineiros de lazer e de comunhão para trazer ensinamentos. Um exemplo muito interessante é o que aparece em Marcos 7, do versículo 1 ao 23, que fala um pouco sobre impureza. E os fariseus e mestres da lei chegam para Jesus e perguntam por que os seus discípulos não lavam as mãos e não lavam os alimentos antes de comer, porque esse era um costume deles e era um ensinamento dos antigos. E então Jesus aproveita essa pergunta e esse momento para poder trazer um ensinamento verdadeiro, de que aquilo que entra no nosso corpo não nos torna impuros, mas aquilo que sai do nosso coração. Então, Jesus, em todos os momentos, ele aproveita perguntas, aproveita coisas que ele vê no dia a dia dos seus discípulos, de outras pessoas, para poder trazer ensinamentos para o povo. Não vemos Jesus ensinar com horário marcado, com conteúdos fechados, mas ensinando no dia a dia e na caminhada. Então, a minha primeira pergunta para você, líder de PG, sua liderança tem se limitado ao momento do encontro? Essa pergunta é muito importante e nós temos que ser sinceros ao respondê-la para que nós possamos compreender se a nossa liderança tem sido boa ou não dentro do nosso PG. Porque a real liderança, ela é exercida e ela acontece fora do momento do encontro, que é quando você acompanha o seu liderado no decorrer da vida dele. E é nesse momento que você vai ensiná-lo, que você vai ajudá-lo e vai incentivá-lo naquilo que ele necessita. O segundo ponto é: o discipulado não é uma relação verticalizada ou unilateral. Ainda que Jesus tenha sido mestre por excelência, e ele realmente era mestre e senhor, seu ensino não era verticalizado, unidirecional, de mão única ou despótico. O ensino, vale repetir, era relacional. Mais um trecho do livro do pastor João Pedro. E esse trecho é muito interessante porque nós percebemos que nem mesmo Jesus, que era o mestre dos mestres, simplesmente ensinava e não se deixava ser ensinado ou ser repreendido pelos seus discípulos. Esse é um exemplo que nós devemos seguir no nosso dia a dia. Apesar de nós estarmos acostumados com modelos hierárquicos, em que existem pessoas que mandam em nós e pessoas em que nós mandamos, no discipulado é totalmente diferente, não há uma hierarquia. Na verdade, nem o discipulador, nem o discípulo estão acima ou são superiores ao outro. Ambos podem e devem incentivar, ensinar e exortar um ao outro. Em Marcos 8, do versículo 31 ao 33, nós vemos Pedro repreendendo Jesus. Jesus estava contando que ele seria preso, que ele seria torturado, que ele iria sofrer na mão dos homens e que ele iria morrer. E Pedro falou que isso não deveria acontecer e repreendeu aquela fala de Jesus.
apesar de Pedro estar errado naquele momento, ele sabia que ele tinha essa liberdade, essa abertura para poder repreender Jesus, porque Jesus sempre incentivou eles a participarem ativamente desse discipulado. E também incentivou a cada um de nós e a cada um deles a fazer as coisas que ele fazia e prometeu que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele. A minha pergunta para você, líder, agora é: seus liderados têm abertura para agir na sua vida? A gente tem que ter em mente, na nossa vida, em tudo que fazemos, que Deus usa todas as pessoas, independente da classe social, independente se é mais novo, se é mais velho, se é o seu liderado ou se é o seu líder. Todas essas pessoas são usadas por Deus e são instrumentos de Deus na nossa vida. Então, o discipulado ele não é uma via de mão única. Na verdade, nós temos uma relação de troca no discipulado, em que o discípulo e o discipulador eles se ajudam. Então, essa abertura tem que existir para que o seu liderado possa também te ajudar a progredir na fé. O terceiro ponto é que o discipulado não é uma relação autoritária de dependência ou dominação. Não há relação de dependência ou dominação de uma pessoa sobre outra no discipulado. O que deveria acontecer com as práticas do discipulado seria o mesmo que aconteceu com Jesus e seus discípulos: vida na vida. O discipulado ele não é uma forma da gente exercer domínio ou da gente tirar a liberdade do outro, de pensar, de tomar suas próprias decisões, de interferir na vida do outro. Na verdade, o nosso papel como líderes não é formar pessoas dependentes das lideranças, mas pessoas que possam andar com suas próprias pernas. O correto é haver uma relação entre discípulo e discipulador, de mútua prestação de contas e confissão. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente pensa que somente o discípulo tem coisas a serem corrigidas, tem coisas a serem modificadas em sua vida, mas isso não é verdade. O discipulador também precisa modificar muitas coisas em sua vida e o discípulo deve ajudá-lo também nessa caminhada. Vamos usar agora como exemplo Paulo e seus companheiros. Paulo, quando ele estava viajando com seus companheiros, eles combinavam tudo entre si. E muitas vezes eles até mesmo discordavam de para onde deveriam ir, de quem iria ir, de quanto tempo deveriam passar nesses lugares. E, além de tudo isso, eles ainda prestavam relatório às igrejas no final das viagens. Então, Paulo ele entendia que em cada pessoa existia o Espírito Santo e que essas pessoas também teriam liberdade para agir da forma com que achassem que seria correto. Então, a minha pergunta para você, líder, é: você tem deixado o seu liderado tomar suas próprias decisões? Nós, como líderes, não devemos decidir tudo pelo nosso liderado. Onde ele vai, com quem ele anda, qual é o caminho que ele deve seguir. O nosso papel é aconselhar, ensinar e andar junto. Paulo, até mesmo nas cartas, ele escreve: eu os recomendo, eu os aconselho. E não simplesmente fala, faça isso ou faça aquilo. Então, é sempre uma decisão do liderado também, se ele vai ou não seguir aquilo que foi aconselhado. Garantir a liberdade e a autoridade do liderado é uma ótima forma de liderá-lo. Ele tem que pensar por si mesmo e tem que andar também com suas próprias pernas. O quarto e último ponto é que o discipulado não é exclusivo ou restrito a um grupo de pessoas. Todo aquele que segue a Cristo é discípulo, independentemente da sua idade cronológica ou espiritual. Então, o discipulado ele não se limita a um grupo específico de pessoas. Não são apenas as pessoas mais velhas que podem discipular ou as que têm mais experiência na vida cristã, mas Deus pode usar qualquer pessoa e capacitar qualquer pessoa que tenha o seu coração disposto a abençoar a vida dos outros. E uma coisa muito importante é que todos precisam ser discipulados. Não somente os novos convertidos, não somente os mais jovens, mas todas as pessoas. Nós podemos usar como exemplo Timóteo e Minasson. Ambos eram discípulos de Paulo. Timóteo era um jovem, líder de uma igreja e liderado por Paulo. E Minasson era um homem mais velho, que também foi discípulo de Paulo. Então, não importa a idade, não importa quanto tempo você está na vida cristã, o que importa é que Deus pode usar todos nós. Então, a minha pergunta agora para você é: você teria ou tem dificuldades para liderar pessoas mais experientes do que você? E para ser liderado por pessoas menos experientes?
O pensamento natural que a gente tem é que pessoas mais velhas devem ensinar as mais novas, mas nem sempre isso é a verdade. Muitas vezes, pessoas mais novas podem liderar também pessoas mais velhas, e vice-versa. Então, não limite-se a ser discipulador somente porque você é líder. Na verdade, o ideal é que você discipule enquanto é discipulado por outra pessoa. No caso de líderes de PG, eles são liderados pela supervisão. E não é recomendado também que somente o líder discipule a todo o grupo sozinho. É para isso que existe o co-líder, é para isso que existe também os outros membros do grupo, porque eles devem fazer isso uns aos outros. Então, recapitulando tudo que nós vimos até aqui. O que não é discipulado? Discipulado não é um ensino formal institucionalizado, não é uma relação verticalizada ou unilateral, e também não é uma relação autoritária de dependência ou dominação. E muito menos é exclusivo ou restrito para um certo grupo de pessoas. O discipulado é para todos. Tanto o discípulo quanto o discipulador são dois seres em construção. E eles estão se apoiando, se unindo, para que possam progredir cada vez mais na fé. Então, galera, esse é o assunto de hoje. Eu espero que ele tenha abençoado a vida de vocês. Espero que Deus possa ajudá-los a discipular da maneira correta. E que nós possamos sempre crescer nesses treinamentos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.